Muito bom, continuando aqui nosso Masechet Shabat, a gente está andando com Flamedalha Bet, na terceira linha. Amarmar, foi dito antes o seguinte: Lulav vechomach shirav dochin et hashavat divrei Reb Eliezer. De acordo com Reb Eliezer, Lulav e toda a preparação dos Arbat Aminim, dochin et hashabat. Então, se, por exemplo, no dia de Shabat em Sukkot, eu não tenho Arbat Aminim, eu posso colher Arbat Aminim e preparar os meus Arbat Aminim, porque a mitzvah de Lulav docha et Shabbat. Então, se eu preciso colher o Lulav, colher o Etrog, etc., eu posso fazer isso mesmo no Shabbat. De acordo com o Rambam, mesmo que eu podia ter feito isso antes de Shabbat, mesmo assim eu posso fazer no Shabbat. Minale ele Rabelezerá, de onde ele aprende isso? E Meomer Ushtei Alechem, a gente tem duas mitzvot que a gente viu que dochim et Shabbat. Omer Ushtei Alechem. Omer é o Korban Omer, feito no segundo dia de Pesach. Ushtei Alechem é o Korban feito em Shavuot. Esses dois a gente encontra aqueles dochim et Shabbat. Porém, fala Gemara, se ele quiser aprender de lá, Sheken Tzorech Gavoa, são Korbanot. Korbanot é Tzorech Gavoa. Talvez Korbanot é um dia especial que dochei Shabbat, mas não dá para aprender de lá, no caso do Lulav. Lulav é uma mitzvah particular minha. Ela marcará, então não, ele tira isso do Pasuk, está escrito no Pasuk, Bayom afilo Beshabbat. Isso que está escrito, Mulkachtem lachem Bayom Arishon, no primeiro dia, isso que não está escrito Barishon, está escrito no primeiro dia, isso vem ensinar a gente, Bayom afilo Beshabbat. Essa palavra está sobrando para ensinar que mesmo no Shabat é permitido colher Arbat Aminim. O Lemai. O que o Pasuk veio permitir? Certo? O que esse Pasuk veio permitir de ser feito no Shabat com relação ao Arbat Aminim? Lemai Ilcheta. Para que ele foi falado? Ilemaletiltul, se foi para permitir movimentar o Lulav, ou seja, o Lulav é mukse. Vem o Pasuk que fala, eu posso movimentar o mukse. Será que eu preciso de um Pasuk para permitir Tiltul? A proibição de movimentar mukse no Shabat é de Rabanan. Não pode ser que um passuco da Torá venha me permitir uma coisa de Rabanan. Ela lemar shirav, então conclui Rablezer, o passuco vem permitir os preparativos de Arbat Aminim, que mesmo os preparativos de Arbat Aminim são permitidos no Shabat. Verabanan, Rabanan, o que eles fazem com o passuco Bayom? Almibaile Bayom velo balaila. Esse passuco vem dizer que Arbat Aminim é feito de dia e não de noite. A mitzvah de Arbat Aminim é só de dia, não de noite. Verablezer, Bayom velo balaila minale, e Rablezer que usou a palavra Bayom para ensinar que mesmo no Shabat eu posso colher. De onde ele sabe que Arbat Aminim é só de dia e não de noite? Nafkale, ele tira o que está escrito no Masuk, Vesimartem lifnei Hashem Lokechem Shivat Yamim. Yamim vela leilot. Yamim, a gente tem que se alegrar perante a Kadosh Baruch Hu Arbat Aminim, 7 dias. Dias e não noite, a fim do passo anterior, certo? O Kachtem Lechem Bayom Arishon, Vesimartem lifnei Hashem Lokechem Shivat Yamim. Dias e não noites. Verabanan e Rabanan, porque eles não aprenderam da palavra Yamim, que é só de dia, e aí a palavra Bayom está sobrando para ensinar que mesmo os preparativos de Arbat Aminim do Chim Shabbat, porque Rabanan não aprenderam igual a Blazer, Verabanan Itzrich. Rabanan fala, não, precisa de dois psukim para dizer que a mitzvah é só de dia. Saca da Tachamiani Lishvat Yamim Misuká, Malalan Yamim Vefilo Leilot, Afkan Yamim Vefilo Leilot, Kamash Melan. De acordo com Rabanan, se tivesse escrito somente Shivat Yamim, eu diria, olha, vão aprender igual Yamim com relação a Sukkah. Na Sukkah está escrito Basukot Teshvu Shivat Yamim. Eu diria igual, olha, igual Sukkah está escrito Basukot Teshvu Shivat Yamim. E na Sukkah tem metade de sentar de noite e de dia. Eu diria que está escrito no Pasuk Vesimartem Lifnei Hashem Lokechem Shivat Yamim, que a mitzvah de Arbat Aminim, quando está escrito Yamim, é dia e noite. Então vem o Pasuk Bayom e fala que só de dia tem mitzvah de Arbat Aminim e não de noite, certo? Por isso, Rabanan não aprende igual Rablezer. Para Rabanan, a palavra Bayom não está sobrando, ela vai ensinar que mitzvah de Arbat Aminim é só de dia, e para Rablezer está sobrando para ensinar que Doche Shabbat. Agora, pergunta mal ao contrário. Tá bom que, de acordo com Rablezer, eu não posso aprender Arbat Aminim de Omer e Shtealechem, porque Omer e Shtealechem são Torah Gavoa, são Korbanot. Talvez Korbanot é um dia especial que Doche Shabbat. Mas por que a Torá não escreve só com relação ao Lulav? Fala com relação ao Lulav, que Lulav do Res Shabbat, e também os preparativos do Lulav do Rim Shabbat, e eu vou aprender que se Lulav do Res Shabbat, mas ainda Omer este Alechem. Eu posso aprender Kava Homer de Lulav. Ou seja, a Torá não precisa escrever tanto no Omer, quanto no Alechem, quanto no Lulav, que os três do Rim Shabbat. Escreve no Lulav, eu aprendo dele para os outros.
Responde a Gemara, Mishum dei kalamifra, mas lá, então, arba minim. Fala, Gemara, olha, não dá para aprender Kavachomer. Por quê? Porque o Lulav, ele tem um din especial. O Lulav, ele tem arbata minim. É algo que a gente não encontra em nenhum outro. Então, já que a gente não encontra isso em nenhum outro lugar, arbata minim, então talvez o eter da Torá, que os preparativos de Lulav do Him Shabbat, é só para o Lulav. Porque o Lulav tem um din especial de arbata minim. Mas o Omer Lechem não. Então, eu preciso de um passo para cá. Outra coisa que Rabi Eliezer falou, Sukkah vekom machshirei adochim et hashavat, de Rabi Eliezer. Minai le Rabi Eliezer, da onde Rabi Eliezer sabe que todos os preparativos da Sukkah adochim Shabbat. Ou seja, se eu não tenho Sukkah e começou o Shabbat, não só Yom Tov, mas começou o Shabbat também, era Shabbat e Yom Tov caíram juntos, eu posso construir a minha Sukkah no Shabbat de acordo com o Rabi Eliezer. De onde ele sabe isso? Se ele quiser aprender de Omer Lechem, não dá, porque são korbanot. Korban é um din especial, talvez korban do Shabbat, mas sukkah não. Se ele quiser aprender de lulav, também não dá, porque lulav ele tem um din especial de arba minim. Então, da onde eu sei que de sukkah do Shabbat, que o preparativo, a preparação, a construção da sukkah do Shabbat, ela gamar shivai yamim lulav, é uma gzera shavá, que vem de Shivat Yamim de Lulav. Igual está escrito em Lulav, Shivat Yamim, está escrito com relação a Sukkah, Shivat Yamim. E aí o Limud vem dizer o seguinte, Malealan Machshirav Dochim et Shabbat, igual com relação ao Lulav, está escrito Shivat Yamim e Lulav Dochim Shabbat, Afkan, assim também Sukkah, que está escrito Shivat Yamim, Nami Machshirav Dochim et Shabbat, é uma Gzerah Shavá. Igual Lulav do Shabbat, assim também do Sukkah do Shabbat. Por quê? Porque Lulav do Shabbat, em Lulav está escrito Shivat Yamim, e eu tenho Shivat Yamim também com relação a Sukkah. E a minha Gzerah diz o seguinte, Shivat Yamim está escrito em Lulav e Shivat Yamim está escrito em Sukkah, um vem ensinar o outro. Igual Lulav do Shabbat, assim também Sukkah do Shabbat, é uma Gzerah Shavá. Pergunta agora, então, por que a Torá não escreve só em Sukkah? Escreve só que Sukkah do Shabbat, e eu aprendo dela, Omer Lechem e Lulav, porque tem que escrever em cada um dos quatro. Mishum dei kalamifrach, mas Sukkah, que não é que vai a mim. Olha, Sukkah é um dia especial. Sukkah é de noite e de dia. Diferente de Lulav, diferente de Omer, diferente de Lechem, que são só uma vez por dia. Não tem noite e dia. Então, Sukkah, se a Torá tivesse escrito que Sukkah do Shabbat, eu diria, olha, Sukkah tem um dia especial, Sukkah é de noite e de dia, ela tem uma importância especial, por isso ela do Shabbat. Mas talvez Omer Lechem e Lulav não, por isso a Torá tem que escrever em cada um. Matzah vechom machshirei adochim et hashavat de Eliezer. Também preparação da matzah do Shabbat. Então, se começou o Shabbat, começou Yom Tov no Shabbat, eu não tenho matzah, de acordo com o Eliezer, eu posso colher o trigo, moer ele, fazer tudo o que precisa e preparar minha matzah no Shabbat. Minai Rabi Eliezer, de onde ele sabe isso? E meu irmão Lechem, Shekem Tzorech Gavó. Se quiser aprender de Korban Omer Lechem, lá é Korbanot, não dá para aprender matzah de Korbanot. E Lulav, se quiser aprender de Lulav, igual Lulav do Shabbat, assim também matzah, Shekem Tzorech Arba Minim. Lulav tem Arba Minim, é um dia especial, não dá para aprender de Lulav. Talvez matzah não é tão especial quanto o Lulav. Talvez o Lulav do Shabbat, matzah não. E Sukkah, se quiser aprender de Sukkah, Sukkah também é especial, é noite e dia, diferente da matzah. Matzah é só uma vez à noite. Então, da onde eu sei que matzah do Shabbat, ela gamar 15 mi Sukkah, aqui também temos uma Gzerah Shavá. Está escrito que a matzah tem que ser comida no dia 15, 15, e a mitzvah de Sukkot também no dia 15, 15. Então, tem uma Gzerah Shavá entre dois psukim da Torá. Está escrito 15 com relação a matzah, e está escrito 15 com relação a Sukkot. Gamar Chag Sukkot. Malala Machshirei Adochim da Shabbat, Afkan Machshirei Adochim da Shabbat. Igual com relação a Sukkah, os Machshirim, os preparativos do Chim Shabbat, assim também com relação a Matzah. Pergunta Gamar, então, ao contrário, a Torá poderia ter escrito que Matzah do Shabbat, todos os preparativos de Matzah do Chim Shabbat, e a gente vai aprender Shtei Alechem, Omer, Lulav e Sukkah de Matzah. Porque matzah é uma mitzvah mais simples, e mesmo assim do Shabbat, qual chequei nas outras. Porque a Torá escreveu em cada um, Mishum dei kalmivra, mala matzah, que noeged ba'anashim, que va'anashim. Matzah também tem um dia especial. Matzah é uma mitzvah que é tanto homens quanto mulheres, diferente de Sukkah, diferente de Lulav, diferente de Korbanot, que são os Kohanim. Então, a Torá precisou escrever em cada um, porque não daria para aprender de matzah. Outro dia, falou Rabi Eliezer, preparativos do shofar também do Him et Hashavat.
Pergunta para Minale, de onde ele sabe isso? E meu Omer Telechem Shekem Torah Gavoa. Se ele quiser aprender de Omer Telechem é Korbanot, talvez Korbanot Ochim Shabbat, mas não Shofar. E Lulav Shekem Torah Minim. Lulav também é um dia especial, ele tem 4 minim, por isso ele é Shabbat. E Misuká Shekem Noeged Valor Kevamim. Suká é noite e dia, por isso é Shabbat, mas Shofar é só uma vez. E Matzah Shekem Noeged Banashim Kivanashim. Matzah é uma mitzvah para homens e mulheres, e Shofar não. Então, precisa de uma fonte específica para o shofar. Ela marca, está assim no Pasuk, Yom Teruah Yeh Lachem. Bayom afilo beshabat. Está assim no Pasuk, o Bachol Hashvi, Bechad Achon, Mikakodesh Shelachem, como é que está falando Pasuk? Yom Teruah Yeh Lachem. A palavra Yom vem ensinar que mesmo no dia eu posso preparar o shofar. O lemai, para que vem? O que o Pasuk vem me permitir? Qual parte do shofar o Pasuk vem me permitir tocar mesmo no Shabbat? E lembra que se for o próprio toque do shofar, se o Pasuk vem me dizer que eu posso tocar shofar no Shabbat, não preparar ele, só tocar, fala que isso não precisa de Pasuk. Atan de Shmuel, arei um dos Tanaim do Beit HaMidrash de Shmuel, que falava Braitot, ele falou o seguinte, no Shabbat é proibido fazer melachot, trabalhos, e atzat kiat shofar, tocar shofar e tirar o pão do forno são chokhmot, não são melachot, certo? É uma sabedoria especial, como toca o shofar, como põe na boca, como assopra, é uma sabedoria. Tirar o pão também, mas não é uma melachá. Então, pelo Shabat, não tem problema nenhum tocar shofar no Shabat. Então, o que o Pasuk vem permitir fazer no Shabat com relação ao shofar? Ele é lemachshirim. Então, aparentemente, o Pasuk vem permitir também os preparativos do shofar. Então, da palavra Yom Teruah Elachem, aprende Rabbi Eliezer que também os preparativos do shofar, a produção do shofar, é permitida fazer no Shabat. Que o próprio toque não precisa de Pasuk para permitir. O próprio toque é permitido, Bichlal, tocar no Shabat. Eu preciso de um Pasuk, o Pasuk vai me permitir também os machshirim. Verabanan e Rabanan, que discordaram de Rabbi Eliezer, e falaram que shofar tem que ser preparado antes de Shabbat, e se chega Rosh Hashanah que cai no Shabbat, eu não tenho shofar, é malassot, não posso preparar o shofar. Rabanan, o que eles fazem com o Pasuk? Yom Teruah Elachem. Verabanan, não, vai bayom velo balayla. Vem ensinar que a shofar tem que ser de dia e não de noite. É isso que o Pasuk vem dizer. Yom Teruah Elachem, que o toque shofar tem que ser de dia e não de noite. Rabbi Eliezer, bayom velo balayla. Minalei. Rabbi Eliezer, de onde ele sabe que tem que ser de dia e não de noite? Se ele usa o Pasuk Yom Teruah Elachem para ensinar que o preparativo do shofar também do Rei Shabbat, então, de onde ele sabe que o shofar tem que ser de dia e não de noite? Aqui por Intavir o shofar bechol artzechem. Tinha um toque do shofar especial em Yom Kippur, que a gente costuma tocar também, mas no ano do Yovel, no 50º ano, quando chegava Yom Kippur, se tocava o shofar para libertar todos os escravos. Então, Rabbi Eliezer aprende de lá, no Pasuk está escrito, Beyom Kippurim tavir o shofar bechol artzechem, e lá é de dia. Igual o toque do shofar de Yom Kippur é de dia, assim também o toque do shofar em Rosh Hashanah é de dia. Então, o Pasuk Yom Teruah Elachem está sobrando, de acordo com Rabbi Eliezer, vem ensinar que os preparativos do shofar também dochem de Shabbat. Vegamri meadade, certo? O shofar e Yom Kippur, um aprende do outro. Pergunta agora o que ela vem perguntando várias vezes. Então, escreve com relação ao shofar e shofar do Rei Shabbat, e aprenderia todas as outras mitzvot, e também os preparativos do Rei Shabbat. Escreve que o shofar do Rei Shabbat e aprender dele matzah, lulav, sukai, etc. Fala Gmará, mitkat shofar de Rosh Hashanah leikal migmar sheken machneset zichronot shel Israel avim shebashamayim. Fala Gmará, não. Shofar de Rosh Hashanah também tem uma coisa especial. Se a Torá tivesse falado que shofar de Rosh Hashanah do Rei Shabbat, eu diria que só o shofar de Rosh Hashanah do Rei Shabbat. Por quê? Porque o shofar de Rosh Hashanah, ele traz perante a Kadosh Baruch Hu todos os zichronot, todas as mitzvot de Am Israel, que é uma coisa especial. Então, a Torá quer muito que a gente toque o shofar. Então, talvez só o shofar do Rei Shabbat. Não aprenderia os outros, por isso já tem um pasuk em cada um. Shofar de Yom Kippurim, mitkot shofar de Yom Kippurim, e também do toque do shofar de Yom Kippur, que é feito de dia e mesmo no Shabbat, também não dá para aprender, porque lá também tem algo especial que eu não aprenderia dele. Porque quando o Beidin toca o shofar em Yom Kippur, do 50º ano, ano do Yovel, os escravos são libertados e os campos voltam para os seus donos originais.
Ou seja, a gente encontra que o toque do shofar de Yom Kippur, ele tem um significado muito, muito extenso, muito largo, com muitas coisas. Então, talvez ele doche Shabbat e outros não. Por isso, a Torá tem que escrever em cada um e um que dochim Shabbat. Milá vechol machshirei dochim et Shabbat. Vera Brezer. Brezer falou também a mitzvah de Brit Milá e todos os preparativos do Brit Milá dochim Shabbat, certo? Todos os preparativos para o cumprimento da mitzvah. Não é agora vamos fazer comida para seudar. Tudo que for ligado à mitzvah de Brit Milá, preparação da faca do Shabbat, como a gente viu, eu posso cortar madeira, cortar uma árvore, preparar madeira, fazer uma fogueira para derreter o metal e fazer a faca para o Brit Milá. Tudo isso do Shabbat. Não só a mitzvah do Brit Milá. A gente vai ver que, de acordo com o Rabanan, a mitzvah do Brit Milá, na prática, também do Shabbat, certo? Se o 8º dia cai no Shabbat, Brit Milá é feito no Shabbat. De acordo com o Rabelezer, também os preparativos para o Brit Milá do Shabbat, isso eles discutiram. Minai Rabelezer, de onde Rabelezer sabe isso? E Mikulhu Gamar, que de Amrina. Se quiser aprender de Omer Ishtalechem, esses são Korbanot. Lulav tem Arbat Aminim. Sukkah é de noite e de dia. Shofar, ele traz os Zichnonot das pessoas de Am Yisrael para Kadosh Baruch Hu. Ou seja, Matzah é homens e mulheres. Então, não dá para aprender Brit Milá de nenhum desses. Viod, Maleana, Rimais, esses outros, todos os outros que a gente trouxe agora são diferentes, porque Shekenim Avarz Maná, Betelá. Todas essas mitzvot, se eu perdi o dia, perdi a mitzvah. Se eu não toquei o shofar em Rosh Hashanah, perdi a mitzvah. Se eu não comi matzah na primeira noite de Pesach, perdi a mitzvah. Então, todos esses, se passou o dia, acabou. Não tem mais cumprimento a mitzvah. Mas Milá, Brit Milá, se eu não fiz no 8º dia, posso fazer no 9º, posso fazer no 10º, posso fazer no 11º. Ou seja, talvez os outros do Rim Shabbat, porque se eu perder a mitzvah, acabou, não tem volta. Mas Milá não, Milá eu posso cumprir no dia seguinte. Ela, então, qual é a fonte de Blazer? Que os preparativos de Brit Milá do Rim Shabbat, ela no Tama de Blazer, a marca está escrito no Pasuk, Bayom Hashmini, Imod Besar Olatom, e a filha Shabbat. Está escrito no Pasuk, e no 8º dia vai ser feito o Brit Milá, Imod Besar Olatom. O Bayom Hashmini vai ensinar que mesmo no Shabbat, eu posso fazer o Brit Milá. Agora a gente vai ver na continuação que tem uma alahá Moshe me ensinar, uma alahá que foi passada para Moshe Rabbeinu diretamente, que Brit Milá do Shabbat. Então, se eu já sei da alahá Moshe me ensinar que Brit Milá pode ser feito no Shabbat, o Pasuk Ubayom Hashmini vem me ensinar o quê? Vem me ensinar que não só Brit Milá, mas também os preparativos do Brit Milá do Shabbat. Velito, Ramana Bimilá, Velito, Anachmiligurminei. Pergunta o que ela perguntou até agora. Então, escreve com relação ao Brit Milá, que Brit Milá do Rei Shabbat, e os preparativos do Brit Milá do Rei Shabbat, e eu aprendo todos os outros dele, porque a Torá tem que escrever também com Omer, também com Shelechem, também com Lav, também com Sukkah, também com Matzah, também com Shofar, Becholei. Escreve só em Brit Milá, eu aprendo dele. Responde a Gemara, Mishum Dei Kalemifrach, não dá para aprender de Brit Milá. Por quê? Malemilá, Shekenechnetu Alea, Shlosh Sembitrot. Nos psukim sobre Brit Milá, a gente encontra 13 vezes a palavra Brit, certo? O pacto entre a Kadosh Baruch Hu e a Israel. Então a gente vê que o Brit Milá, ele tem uma hashivut, uma importância especial. 13 pactos foram criados em torno da mitzvah de Brit Milá. Então, se for assim, se a Torá tivesse escrito que Brit Milá do Rei Shabbat e os preparativos do Brit Milá do Rei Shabbat, eu diria, olha, só Brit Milá, porque tem 13 pactos que foram feitos baseado nisso. Mas outras mitzvot não, por isso a Torá tem que escrever em cada um e um. Fala, Gmará. Agora, Rabanan só discordam com Rabelezer com relação aos preparativos do Brit Milá, a produção da faca, por exemplo. Mas todo mundo concorda que o Brit Milá, o ato do Brit Milá, a mitzvah que se cumpre na hora do Brit Milá, todo mundo concorda que do Shabbat. Certo? Mesmo que a priori é proibido cortar e tirar sangue no Shabbat, Brit Milá é permitido. Por quê? Minalan, de onde Rabanan sobrinho que é permitido? Amarula alahá. É uma alahá da Moshe Mishnah, é uma alahá que foi dita diretamente a Moshe Rabbeinu. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não escreve isso na Torá, estou te passando oralmente, mitzvah de Brit Milá do Resham. Vechinam barabitzak, alahá. É uma alahá Moshe Mishnah. Meiti veio pergunta agora, se é uma alahá Moshe Mishnah, não dá para entender o que está escrito na Braita. Por quê? Está escrito na Braita o seguinte, Minai lepikuach nefesh do Rei Shabbat. De onde eu sei que se alguém está em perigo de vida, posso ler para ele Shabbat.
certo? A priori, talvez eu poderia dizer, olha, alguém que, por exemplo, tá, tá morrendo de fome. E a pessoa, se eu não cozinhar, fazer para ele uma comida, ele vai morrer de fome. De onde eu sei que pikuach nefesh do que Shabbat? De onde eu sei que perigo de vida é mais importante do que o Shabbat? E se a pessoa tiver em perigo de vida, ele pode lechaler Shabbat para se salvar. Rabbi Elazar Mazar Omer, מה מילה שיחד מבריו של אדם דוחה את השבת, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. Rabbi Elazar Mazar o seguinte, olha, se Brit Milá, que é uma mitzvah feita em um órgão do ser humano, do Rei Shabbat, Pikuach Nefesh, que é o corpo inteiro do ser humano que está em risco, óbvio que do Rei Shabbat. Ou seja, ele pegou a mitzvah de Brit Milá e usou ela de fonte para aprender que Pikuach Nefesh do Rei Shabbat. Se mitzvah de Brit Milá, que é uma mitzvah pequena, em um órgão da pessoa, do Rei Shabbat, mas ainda Pikuach Nefesh, que é a Neshama inteira da pessoa, do Rei Shabbat. Veisal Kadat HaLachá. Agora, se isso que Brit Milá do Rei Shabbat é uma alahá, é alahá na Moshe Sinai, Kal Vachomer me alahá miatei. Será que eu posso fazer um Kal Vachomer de uma alahá? Kal Vachomer baseado na lógica. Se num caso simples eu posso fazer isso do Rei Shabbat, num caso mais ramur, mais grave, óbvio que do Rei Shabbat, certo? No nosso caso, se mitzvah de Brit Milá, que é por um órgão do Rei Shabbat, o corpo inteiro da pessoa em risco de vida, óbvio que do Rei Shabbat. Mas, Kal Vachomer, essa lógica só funciona com relação a mitzvot que aparecem explicitamente na Torá. Mas alachot le Moshe Sinai, se for dito para Moshe Rabbeinu numa alachá específica, ela não serve de fonte para aprender delas outras alachot. É algo à parte. Eu não posso fazer um Kal Vachomer, que igual a gente fez agora, baseado numa alachá. De onde a gente sabe isso? Uma alachá Moshe Sinai. Está ensinando a Braita o seguinte, Amar Rabbi Eliezer falou para Rabbi Akiva, falou para ele o seguinte, Etzem kaseorá metame al Shem Sinai, alachá. O Revita Adam Kavachomer, vem Danim Kavachomer me alachá. Rabbi Akiva quis aprender de Etzem kaseorá, se eu tenho um pedaço de osso, mesmo que ele seja do tamanho de uma seorá, de uma cevada pequenininha, ele impurifica. Certo? Esse é o tamanho mínimo. Se eu tenho um osso do tamanho de uma cevada, isso impurifica. E Rabbi Akiva quis aprender que se o osso impurifica, Kalvachomer evita Adam, um revite de sangue, 86 ml de sangue, que isso impurifica também. Certo? Se não me engano, ele está querendo aprender o quanto isso impurifica, quantos dias, ou se impurifica no óleo, dentro do ambiente, o que seja. Mas Rabbi Akiva quis aprender Din Revita Adam de Etzem. Igual o osso, mesmo que ele é pequenininho, ele impurifica, assim também o sangue. Se ele tem um revite, mais ainda que ele impurifica. E Rabbi Elazar ben Azariah falou para Rabbi Akiva, ou Rabbi Eliezer, tem que ver quem é lá exatamente, falou para Rabbi Akiva, se não pode fazer um Kavachomer falando, aprendendo qualquer coisa de uma alahá. Ou seja, Etzem Kaseorá, que é uma alahá Moshe Sinai, não serve de base para fazer um Kavachomer. Então, Brit Milá, se a mitzvah de Brit Milá que do Rei Shabbat é uma alahá Moshe Sinai, eu não poderia usar ela como fonte para um Kavachomer para aprender que Pikuach Nefesh do Rei Shabbat, que perigo de vida também do Rei Shabbat. Por isso, não pode ser que a fonte para Pikuach Nefesh do Rei Shabbat, ou seja, desculpa, não pode ser que a fonte para isso que Brit Milá do Rei Shabbat é uma alahá Moshe Sinai. Porque se a fonte fosse uma alahá Moshe Sinai, então não poderia aprender Pikuach Nefesh de Brit Milá. Ela, então, agora volta atrás e vamos achar uma outra fonte para isso que Brit Milá do Rei Shabbat. E Rabbanan aprenderam, desculpa, Rabbi Eliezer, não, tanto o Rabbanan quanto o Rabbi Eliezer, os dois concordam que a mitzvah de Brit Milá do Rei Shabbat. O Rabbi Eliezer falou que também os preparativos, mas a própria mitzvah de Brit Milá, todo mundo concorda que do Rei Shabbat. Pergunta de onde a gente sabe isso. Elamar Rabbi Elazar, atem ot. Está escrito ot com relação ao Brit Milá e está escrito ot com relação ao Shabbat, para ensinar que Brit Milá pode ser feito mesmo no Shabbat, certo? Rashi traz aqui, está escrito no Pasuk, que oti lachem, certo? A gente fala no Shabbat, oti beni, o Shabbat ele é um ot entre a Kadosh Baruch Hu e Israel, e está escrito veia leot brit. Com relação ao Brit Milá também está escrito ot. Do mesmo jeito que está escrito ot no Brit Milá, e do mesmo jeito que está escrito ot com relação ao Shabbat, vem ensinar que Brit Milá pode ser feito no Shabbat. Então, olha, com Tefilin também está escrito ot. Veio
Veio outra forma, está escrito, Kshartem leot aliadecha. Tefilim também está escrito ot. Então, talvez tefilim também do Shabbat. Se a palavra ot, que está escrito em Brit Milá, aprende da palavra ot, que está escrito em Shabbat, para dizer que Brit Milá pode ser feito mesmo no Shabbat, então tefilim, que está escrito ot, também deveria ser cumprido no Shabbat. A gente não coloca tefilim no Shabbat. Ela tem Brit Brit. Então, a Mara fala que não. A gente tem que achar outro passuk. Está escrito Brit com relação ao Shabat e está escrito Brit com relação a Brit Milá. Então, essa ligação entre Brit Milá e Shabat, a partir das palavras Brit, vem ensinar que o Brit Milá pode ser feito no Shabat. Então, se for assim, Gadol dechtiv Brit leitchen Shabat. Então, olha, quem tem mitzvah de Brit, quem tem mitzvah de Shabat, sobre quem foi falado o Brit, o pacto do Shabat? Só alguém que ele tem bar mitzvah. Então, talvez somente Brit Milá de quem tem 13 anos do Rei Shabbat. Mas Brit Milá de um bebê, não. Se a palavra Brit, que está escrito com relação a Brit Milá e Shabbat, me ensina que Brit Milá pode ser feito mesmo no Shabbat, então a palavra Brit de Shabbat é uma palavra ligada a uma pessoa que tem bar mitzvah, que tem mitzvah de cumprir Shabbat. Então, talvez somente Brit Milá, que foi feito fora da hora depois, que a pessoa já tem bar mitzvah do Rei Shabbat, mas Brit Milá no oitavo dia, talvez não. Elata e Dorot Dorot. Então a gente achou outra palavra. Outra palavra está escrito tanto com relação a Brit Milá, quanto com relação ao Shabbat, a palavra Dorot, para ensinar que igual Brit Milá está escrito Dorot e Shabbat está escrito Dorot, Brit Milá pode ser feito no Shabbat. Já vai falar, então se for assim, Tzitzit Echtiv Bei Dorot, Litchen Shabbat. Então se for assim, Tzitzit, que está escrito Dorot, também deveria Litchot Shabbat. Então se eu não tenho Tzitzit, eu poderia fazer o meu Tzitzit no Shabbat. E não é assim. Ela marav nachmarit zagdanin ot brit vedorot, miot brit vedorot, la porque anach dechad vechad udechtiba. Então fala Gemara o seguinte, conclui a Gemara o seguinte, olha, com relação ao Brit Milá está escrito ot brit e dorot. Com relação ao Shabat está escrito ot brit e dorot, para ensinar que Brit Milá pode ser feito no Shabat. Essa é a primeira fonte. Rabi Yochanan amar amar kra bayom, bayom afilo be Shabat. Rabi Yochanan fala que não, que a fonte de Rabanan, que Brit Milá pode ser feito no Shabat, é da palavra que está escrito Bayom. Bayom me ensina que mesmo no Shabat eu posso fazer o Brit Milá. Amaresh Rabi Yochanan, ela meata mechusei kabrat echleber Bayom, achanam indachu Shabat. Pergunta era Rabi Yochanan, então se for assim, mechusei kapará. Mechusei kapará é o seguinte, alguém que ele estava metzorá, por exemplo, ele tem todo um processo de purificação, e para poder comer korbanot, para poder voltar a estar completamente puro e poder comer korban, ele tem que trazer um korban. Enquanto ele não trouxe o korban, ele é mechussar kapará. Ele não completou a kapará, o perdão dele completamente, então ele não pode comer korbanot. Está escrito que ele, no Bayom Hashmini, no oitavo dia dele do processo de purificação, são 7 dias de purificação, e no oitavo dia está escrito que ele traz korban. Então, pergunta a Rabi Yochanan, com relação a essa pessoa, que o Metzorá, por exemplo, que ele tem que trazer korban no oitavo dia, também está escrito Bayom. Se você me fala que a palavra Bayom, com relação a Brit Milá, vem ensinar que o Brit Milá pode ser feito no Shabbat, então também a palavra Bayom, com relação ao Metzorá, que ele tem que trazer korban Bayom Hashmini, no oitavo dia, pode ser mesmo no Shabbat, e o din é que ele não traz no Shabbat. O Metzorá não pode trazer korban no Shabbat. Então, de acordo, pergunta de Rabi Yochanan, a sua drachá de Bayom, que inclui Shabbat, deveria ser dita também para o Metzorá, e lá a gente não fala isso. Responde a Gemara, Almibaile Bayom velo bailaila. Fala Gemara, não. O Bayom que está escrito com relação ao Metzorá vem ensinar que ele tem que trazer o korban de dia e não de noite. E o Bayom, está escrito com relação ao Brit Milá, vem ensinar que é mesmo o Shabbat. Ou seja, cada Bayom tem uma função diferente. Pergunta a Gemara, Anami me baile, Bayom velo bailaila. Fala, então vamos falar com relação ao Brit Milá. Se você me fala que a palavra Bayom, com relação ao Metzorá, vem ensinar que ele tem que trazer o korban de dia e não de noite, então talvez o Bayom de Brit Milá vem ensinar que o Brit Milá tem que ser feito de dia e não de noite. Porque o Bayom de Brit Milá vem ensinar que é mesmo no Shabbat, e o Bayom de Metzorá é dia e não noite. Vamos aprender da mesma forma, vamos ler a Torá da mesma forma. Responde a Gemara, ben shmonat yamim nafka. Então, com relação ao Brit Milá, já está escrito ben shmonat yamim. Com relação ao Brit Milá, já tem a palavra Yom, que me diz que tem que ser feita de dia. Então, o outro Bayom, que está escrito com relação ao Brit Milá, vem ensinar que é mesmo no Shabbat. Mas com Metzorá também está escrito
Beyom Tzvato. Ou seja, no Metzorah está escrito Beyom Tzvato, Beyom Shmini. No Brit Milá está escrito Shivat Yamim, Shmonat Yamim, Beyom Hashmini. Igual você está querendo me dizer, pergunta a Shok Shrabi Yochanan, igual você está querendo me dizer com relação ao Brit Milá. Shmonat Yamim me ensina que tem que ser de dia e não de noite. E Beyom me ensina aqui mesmo no Shabbat. Então, Metzorah que está escrito Beyom Tzvato é de dia e não de noite. E Beyom Hashmini é mesmo no Shabbat. Por que você não lê da mesma forma? Fala, Afagav de Nafka Bayom Tzvato, Itzricha. Fala, que com relação ao Metzorah, eu preciso de Bayom Tzvato para outra coisa. O quê? Sakada Tachamina Bechazrachmana Leila Tuei Badalut Balalamilita e Kamash Melan. Fala, olha, no Metzorah tem um dino especial. O Metzorah ele tem que trazer um corban específico. Se ele é pobre, a Torá liberou. E falou para ele, olha, traz um corban menorzinho. Ou seja, no Metzorah a gente vê certas liberações. Se ele é normal, se ele tem dinheiro, ele traz um corban específico. Se ele é pobre, ele pode trazer um corban mais simples. Então, eu poderia dizer, igual a Torá liberou o Metzorah de trazer um corban mais simples, talvez a Torá também libere ele de trazer de noite. Vem o Pasuk, Beyom Tzvato, e me ensina que é só de dia e não de noite. Assim, então, os dois Psukim Bayom. Os dois Psukim Bayom me ensinam que é só de dia e não de noite. Mas com relação a Brit Milá, um passuco me ensina de dia e não de noite, e um passuco me ensina que é mesmo no Shabbat. Certo? Esse é o din com relação a Metzorah. Pergunta Gmará, Matki Ravina, pergunta Ravina para essa explicação, ela meata, Yezar Kasher Bem, veio nem Kasher Bem. Olha, se a gente encontra liberações com relação ao Metzorah, que ele pode trazer um corban mais simples, então talvez, com relação ao Metzorah, mesmo alguém que não é Cohen pode trazer corban. E mesmo alguém que ele está oneno, ou ele tem um parente que faleceu, pode trazer corban. Se você vai achar liberações no Metzorah, vão liberar várias coisas. Responde a Gemara, mas não, mas o Passuco voltou atrás. O Passuco voltou e disse que o Metzorah, mesmo que ele tenha a liberação de trazer um corban mais simples, é só essa liberação que é plausível. Todas as outras liberações não pegam. Então ele não pode trazer corban à noite, tem que ser um Cohen, ele não pode fazer isso quando ele está oneno. Então, essa é a explicação com relação ao Metzorah. Com relação ao Brit Milá, está escrito Shmonat Yamim, me ensina que é de dia e não de noite. Isso está escrito Bayom, vem ensinar que é mesmo no Shabbat. Certo? Então, por enquanto, duas fontes para isso que Brit Milá do Shabbat. Que pode ser feito no Shabbat. Uma é são os Pukim, está escrito outro Brit Dorot com relação ao Brit Milá, outro Brit Dorot com relação ao Shabbat. Vem ensinar que Brit Milá pode ser no Shabbat. Ou a palavra Bayom me ensina que é Bayom mesmo no Shabbat. Vamos só ver mais uma fonte, depois a gente para. Ravacha Bariakov Amar, ele traz outra fonte. Amar Krashmini. Está escrito no passo que é no oitavo dia. Shmini é filo Shabbat. No oitavo vem dizer que é no oitavo, Vilomeshane. Oitavo dia. Mesmo que o oitavo dia seja Shabbat, posso fazer Brit Milá. Então não é da palavra Bayom, é da palavra oitavo. Ou seja, no oitavo, independente de que dia da semana seja. Pergunta a Gmará, a Shmini me baile lemouta Shvi. Fala, não, isso que está escrito Shmini é para me ensinar que é no oitavo e não no sétimo. Não para me ensinar que é mesmo no Shabbat. Isso que está escrito no oitavo é para saber que é no oitavo dia e não antes. Fala, Gmará, a Shmini ben Shmonat Yamim nafka. Fala, não, já está escrito no Pasuk ben Shmonat Yamim. Já está escrito no Pasuk que o Brit Milá tem que ser feito numa criança que ela tem 8 dias. Shmonat Yamim. Então, por que está escrito de novo no Pasuk Bayom Hashmini? Bayom Hashmini vem ensinar que vai ser no oitavo dia, independente de que dia da semana é. Ou seja, mesmo que cai no Shabbat, do Rei Shabbat. Veakata e fala, mas ainda assim, eu preciso da palavra de Shmini para outro motivo. Por quê? Me bailei, Chad lemot Shmini, Vechat lemot Shi. די מחד, אבל מן השביעות דלא מטה זימני, אבל משמיני ואילך זימני, אלא מחברת כדרבי יוחנן. Agora fala o seguinte, olha, se tivesse escrito só Ben Shmonat Yamim, do oitavo dia, eu poderia dizer, olha, a mitzvah do Brit Milá é do oitavo dia, ou seja, no sétimo não, mas do oitavo dia em diante, se eu quiser no oitavo, nono, décimo, 20º, com 3 anos, com 4 anos, faço quando eu quiser. Vem a palavra Shmini e me ensina, não, tem que ser no oitavo dia. No oitavo vem excluir o nono. Não é Shmonat Yamim vem dizer
com 8 dias e não com 7. E Shmini vem dizer no oitavo e não no nono. Não posso ficar empurrando, tenho que fazer no oitavo dia. Então, se for assim, a palavra Shmini não está sobrando. Ela vem dizer que tem que ser no oitavo e não é para deixar para depois. Não é nem antes nem depois, é no oitavo. Então, eu preciso de 2 sukim, um para excluir o sétimo dia e um para excluir o nono. Por isso a gente volta para Drashá Rabi Yochanan, que isso que está ensinando o Pasuk Bayom, vem ensinar Bayom ve'afilo beShabbat. Certo? Essa é a fonte que Brit Milá do Re Shabbat. A Gemara vai tratar um pouquinho ainda de Rabi Yochanan, vai trazer uma própria Rabi Yochanan, mas isso a gente vê na continuação. Obrigado, pessoal. Escolha.